Olá, somos do curso de Psicologia da Univaz e iremos ajudar vocês a compreender sobre Abraham Maslow, que foi um teórico muito importante humanista e traz conceitos interessantes e importantes. Quem foi Abraham Maslow? Maslow nasceu no dia 1º de abril de 1908 em Nova York, Brooklyn. Abraham era o mais velho de 7 irmãos de uma família judia. Trabalhou no MIT, fundando o Centro de Pesquisa National Laboratories for Group Dynamics. Porém, seus maiores destaques, sem sombra de dúvidas, foram a criação das teorias particulares sobre a natureza humana, que serviram como alguns dos elementos precursores da chamada psicologia humanista, e a teoria da hierarquia das necessidades humanas, mais conhecida como pirâmide de Maslow. Sua contribuição central à concepção humanista da psicologia gira em torno de uma perspectiva inovadora das necessidades humanas. Historicamente, tais necessidades foram muitas vezes rachadas pela filosofia, pela teologia e por segmentos da psicologia como elementos que os seres humanos deveriam reprimir para o benefício coletivo, ou ainda pela manutenção de condutas individuais e sociais alinhadas à moral, à ética e à religião. Nos anos 50, Maslow apresentou sua teoria da hierarquia das necessidades humanas em uma pirâmide. Essa teoria fala sobre o que você precisa e em que ordem você precisa. Maslow argumentou que todas as pessoas podem se tornar bem-sucedidas e realizadas. O que devemos fazer é ir cobrindo uma a uma as nossas necessidades em uma determinada ordem e precedência. Na base da pirâmide, isto é, no local de maior prioridade, estão as necessidades básicas ou fisiológicas de um indivíduo, como a fome, a sede, a respiração, o abrigo e o sexo, por exemplo. Uma vez que as necessidades básicas estão satisfeitas, o próximo é a necessidade de segurança, onde estão os elementos que fazem os indivíduos se sentirem seguros, como segurança no trabalho, segurança em saúde, etc. Quando a nossa necessidade de segurança e proteção está satisfeita, devemos enfrentar a necessidade de pertencer, ou seja, a necessidade de fazer parte de uma comunidade, que fica no terceiro nível da pirâmide. Nesse grupo estão as necessidades de fazer parte de um grupo social, como ter amigos, família, receber carinho e etc. O penúltimo passo é a necessidade de estima, que agrupa duas principais necessidades: a necessidade de reconhecer suas próprias dificuldades e a de ser reconhecida por outras pessoas. Ou seja, é aquela necessidade que a pessoa tem de orgulho de si mesma, de ser respeitada por si e pelos outros, entre outras características que envolva o poder de reconhecimento e orgulho. E finalmente, no topo da pirâmide, é preciso a autorrealização. Se chegarmos aqui, vamos tentar cobrir a nossa curiosidade mais importante, obter respostas mais profundas. Nessa fase são os nossos valores, nossa busca pelo sentido da vida e a nossa paz interior. É quando o indivíduo consegue aproveitar todo o potencial de si próprio, com o autocontrole de suas ações. Depois de conhecermos a série de 5 necessidades da pirâmide de Maslow, falaremos sobre aspectos importantes a se considerar sobre essa hierarquia. Primeiramente, é importante entender que para alcançarmos uma nova etapa dentro da pirâmide de necessidades, a etapa anterior precisa estar ao menos parcialmente satisfeita. Isso acontece porque uma vez que uma necessidade é atendida, ela deixa de ser o principal motivador do comportamento humano e outra necessidade começa a emergir como prioridade. Os 4 primeiros níveis dessa hierarquia podem ser atendidos por fatores extrínsecos, ou seja, externos ao ser humano. Isso significa que não é necessário que a pessoa deseje ou queira, mas sim que fatores externos podem satisfazer essas necessidades. Porém, a necessidade de autorrealização, que está no topo da pirâmide, é diferente. Ela nunca é completamente satisfeita e, à medida que ela é atendida, ela tende a aumentar. Acredita-se que as necessidades fisiológicas são inatas, ou seja, já nascem com o indivíduo. As demais necessidades, por outro lado, vão se adquirindo ao longo do tempo. As necessidades básicas ou primárias tendem a ser satisfeitas mais rapidamente do que as necessidades secundárias ou superiores, como, por exemplo, as de autoestima e autorrealização.
Algo importante é que cada pessoa será motivada pelas necessidades que considera mais relevantes em determinado momento de sua vida. Ou seja, as prioridades de cada um podem variar dependendo das suas circunstâncias. Assim como em todas as teorias, a teoria de Maslow também apresenta críticas. Algumas pessoas discordam da sua ideia, especialmente em relação à ordem das necessidades. A principal crítica é que nem todas as pessoas são iguais e, portanto, o que é uma necessidade para uma pessoa pode não ser para outra. Além disso, a teoria de Maslow analisa o desenvolvimento humano de forma geral, mas não considera os incentivos dados pelas organizações, que podem influenciar as necessidades e prioridades das pessoas. Outro ponto de crítica é a rigidez da pirâmide de Maslow. Alguns afirmam que a ordem das necessidades não é tão fixa quanto ele sugere, e que as necessidades podem se sobrepor ou se inverter dependendo do contexto da pessoa. No entanto, essas críticas não desqualificam a teoria, mas revelam apenas algumas confusões comuns entre necessidade, desejo ou vontade. Além das já citadas, Maslow também identificou duas necessidades adicionais que complementam sua pirâmide, que estariam relacionadas a pessoas que já têm suas necessidades básicas atendidas, um grupo muito restrito de indivíduos. Essas necessidades adicionais são chamadas de cognitivas, e um exemplo seria a necessidade de conhecer e entender, que trata-se do desejo do indivíduo de compreender o mundo, as pessoas e a natureza ao seu redor. Esse impulso leva as pessoas a buscarem conhecimento e a desenvolverem curiosidade intelectual. Outro exemplo seria a necessidade de satisfação estética, que está relacionada ao desejo de beleza, harmonia e arte. As pessoas, ao atingirem um certo nível de satisfação em suas necessidades básicas, começam a buscar padrões de beleza e perfeição, seja na natureza, nas obras de arte ou até mesmo em sua aparência pessoal. Em resumo, a teoria de Maslow, apesar das críticas e atualizações, ainda se mantém relevante no entendimento da motivação humana. Ela nos ajuda a compreender como as necessidades vão se sobrepondo ao longo da vida e como isso pode influenciar tanto o comportamento individual quanto o organizacional. Falando um pouquinho agora sobre os aspectos ideológicos, Maslow via o ser humano de forma positiva, acreditando que todos têm um potencial de crescimento e realização, desde que suas necessidades sejam atendidas em ordem fisiológica, segurança, sociais, estima e autorrealização. Sua ideologia reflete uma visão humanista, valorizando o indivíduo e a busca pelo desenvolvimento pessoal. Ele também introduziu o conceito de experiências de pico, momentos intensos de felicidade e realização, como parte essencial do bem-estar humano. Em resumo, Maslow acreditava que, em um ambiente favorável, as pessoas podem se tornar a melhor versão de si mesmas. A pirâmide Maslow é frequentemente utilizada para compreender motivações humanas e orientar estratégias de desenvolvimento pessoal e organizacional. A hierarquia proposta destaca a necessidade de atender cada nível para alcançar a autorrealização, valorizando o equilíbrio entre as várias necessidades. Mostra a importância de atender às necessidades fundamentais como uma base para o crescimento pessoal e profissional. Embora seja amplamente aceita, possui algumas críticas, como que a estrutura pode não se aplicar igualmente a todos e não permite troca ou inversão de necessidades, o que ocorre em situações mais complexas. Embora existam críticas significativas à sua teoria, as mesmas não a invalidam.